No TPC da semana 10 começa por pedir, dado o gráfico de uma função f, qual o gráfico da função derivada f'. E a resolução desta questão é muito importante porque ela obriga a que uma pessoa tenha claro no seu pensamento o que f' diz sobre f. E o gráfico de f', a função f' em cada ponto, se tivermos um ponto qualquer no eixo do x, por exemplo este ponto aqui, e calcularmos o valor da função f, que é este aqui, e neste ponto traçarmos uma reta tangente ao gráfico da função f, essa reta há de ter uma dada equação, y igual a mx mais b, o m mx mais b, o m é negativo, tem que ser negativo porque a reta representa uma função decrescente, e este m é exatamente a derivada da função azul no ponto. Este m, que aqui está, é a derivada da função no ponto onde o cálculo está a ser feito. Por exemplo, vamos chamar este ponto aqui, não vou chamar B para não confundir com a reta, por exemplo, ponto K. Portanto, este é o aspecto essencial, a informação essencial que a derivada dá sobre a função. E depois o que esta reta nos diz é que se a função variasse sempre a partir deste ponto K para todos os valores de x que se seguem, a função variasse sempre como está a variar neste ponto, então neste valor de x, em vez da função valer isto, valia isto aqui. Portanto, se nós formos imaginando, marcando aqui as retas tangentes em cada ponto, nós vemos que pelo próprio perfil que a curva tem, as retas aqui em cima têm perfil mais vertical, e à medida que avançamos para estas partes da nossa curva, o perfil vai ficando mais horizontalizado, se quisermos pôr as coisas assim, e nestes pontos a tangente é zero. Imagina colar uma tábua à tua curva, ok? E vir deslizando a tábua. Quando passarmos por este ponto, ela tem que estar horizontal. E nestes pontos, uma reta horizontal tem m0. Portanto, a derivada é zero, tem que passar por zero no ponto correspondente a este mínimo local. A derivada tem que passar por zero aqui. E a tangente aqui também é zero. A derivada tem que ser zero aqui, o gráfico tem que passar neste ponto, e a derivada é zero, o gráfico tem que passar neste ponto, é zero aqui no ponto de x correspondente a este mínimo local. Portanto, a derivada, o gráfico tem que cruzar o eixo do x neste ponto, e neste, e agora, observando, quando a função decresce, que é o que acontece em todo este ramo, que tem a ver com este intervalo de valores de x, quando a função decresce, a derivada é negativa e, portanto, o gráfico da derivada tem que ser zero neste ponto e neste, e como é um gráfico contínuo, porque se tu deslizares uma tábua, como há pouco disse, figurativamente aqui por este ramo, a tábua nunca muda de direção abruptamente. Ela mudaria de direção bruscamente se o gráfico, por exemplo, fizesse isto assim, em que passava desta direção aqui, bruscamente para esta. Mas aqui ela muda a direção suavemente, e se mudar a direção suavemente, a derivada é contínua. Os declives das retas tangentes à curva variam continuamente. Portanto, a derivada aqui vai ter uma forma deste tipo. Se agora considerarmos os pontos correspondentes a este ramo, nós vemos que a função é crescente. Quando a função é crescente, a derivada é positiva.
e, portanto, o gráfico vai fazer uma coisa deste tipo. O valor do f' vai crescer porque a inclinação, se novamente seguirmos a ideia de levar uma tábua colada a esta curva, ela cada vez está mais na vertical, digamos assim, mais próximo do ângulo que faz com o horizontal ser um ângulo reto. Se agora considerarmos este troço de curva que fica aqui, repara que eu estou a usar os troços de curva nos intervalos definidos por estes zeros, são os pontos críticos da função f, pontos onde o f' é zero. A função é decrescente, portanto, a função é crescente aqui, à medida que os valores de x aumentam, os valores de y também aumentam, portanto, a derivada tem que ser positiva, mas ela tem que voltar aqui a zero. E, finalmente, neste ramo que aqui está, a derivada é negativa, porque a função decresce, à medida que o x aumenta, diminui o nosso y, e, portanto, a derivada é negativa, e tem que tomar valores negativos cada vez maiores em módulo, porque a função tem uma inclinação cada vez maior à medida que nós vamos subindo por este ramo. E agora, se eu escolher um ponto qualquer aqui no nosso gráfico, no nosso eixo do x, suponho que escolho, por exemplo, este ponto aqui, eu vou à minha curva, e se eu traçar uma reta, aqui, tangente, o declive desta reta é igual ao valor que a derivada, a este valor de y, ao valor que a derivada toma aí nesse ponto. Aqui estão os gráficos das duas funções. O gráfico de f', podes ver que está aqui e ele coincide na forma com aquele que a gente agora viu. Se quiseres ir a um plotter, checar o que aqui está, a nossa função original, a função f original deste gráfico, o gráfico dela é x ao quadrado, a função vezes x mais 2 vezes x menos 2,5, ok? E o da derivada, isto é o y, o da derivada, y', cujo gráfico a gente expulsou, é x vezes 8x quadrado, menos 3x menos 20 aqui, 3x menos 20 a dividir por 2. Tem algum interesse nós, olhando para esta expressão, que aqui está, para a fórmula, a expressão da nossa função, nós vemos que ela tem um zero no ponto x0, um zero duplo por causa deste expoente 2, por isso é que ela não muda o sinal à volta deste ponto, ela tem sempre sinal menos, ao contrário de um zero simples em que o sinal muda. De facto, em vez de falar em zero simples, quando nós temos um zero, por exemplo, de ordem 3, o x igual a menos 2 diz um zero de ordem 3, esta função muda o sinal em torno do ponto menos 2, que é o zero, é negativa para um lado dele e positiva para o outro lado. Quando temos um zero de ordem par, por exemplo 4, a função mantém o sinal dos dois lados do zero. É o caso aqui do zero, o zero que a função tem no ponto x igual a 0. Depois tem outro zero no ponto menos 2, que é aqui, mas já é um zero simples, ela muda o sinal dos dois lados do ponto x igual a menos 2, digamos assim, e depois temos outro zero em x igual a mais 2,5, que é este aqui, é novamente um zero de ordem ímpar, neste caso simples, e a função também muda o sinal dos dois lados do ponto x igual a 2,5. A segunda parte deste trabalho de casa pede para nós calcularmos as derivadas das funções que aqui estão. Vamos então ver como é que fica. Y' igual a derivada de x mais 1 vezes logaritmo de x. Ora, se nós analisarmos esta expressão e pensarmos qual é
a última operação a ser efetuada quando calculamos a expressão para um valor de x qualquer, nós vemos que a última operação a ser efetuada é a multiplicação que aqui está e, portanto, o operador derivada vai pensar, eu estou a derivar um produto. Ora, então como é que a regra para a derivação do produto é? É a derivação de um fator vezes o outro, mais o primeiro fator vezes a derivada do segundo. Ora, a expressão que a gente tem aqui ainda tem linhas, portanto o cálculo do y' não está feito, só fica feito quando obtivermos uma expressão sem linhas, e a derivada de x mais 1 é a derivada de x que é 1 mais a derivada de 1 que é 0, a derivada do logaritmo de x é 1 sobre x, e portanto por causa desta fica 1 vezes o logaritmo, que é o logaritmo de x, e por causa desta aqui fica x mais 1 sobre x. E temos uma expressão sem linhas, portanto o cálculo do nosso y' está feito. Na segunda expressão nós temos uma raiz quadrada. Ora, vamos calcular o y'. É sempre conveniente transformar os radicais em potências para podermos aplicar a regra da derivação da potência. Portanto, temos a derivada desta expressão que aqui está. E, novamente, o que é que o operador derivada pensa, entre aspas, do que vê? Qual é a última operação a ser efetuada se eu quiser calcular o valor desta expressão para algum x? Eu substituo o x aqui, vejo o valor que esta expressão tem e a última operação a ser feita é uma potenciação da expoente 1/2. Portanto, o operador derivada pensa, estou a derivar uma potência. Então, quando se derivam potências, é o expoente vezes a base elevado ao expoente menos 1 vezes a derivada do expoente. Ora, a nossa derivação não está concluída ainda porque temos aqui uma linha. Só quando temos uma expressão sem linhas é que a derivação está feita. Aqui temos a derivada de 2x vezes mais a derivada de 1. A derivada de 1 é 0, a derivada de 2x é 2. Portanto, ficamos aqui com 1/2 de 2x mais 1 elevado a menos 1/2 vezes 2, este 2 que veio daqui, e podemos simplificar, cancelar este 2 com este 1/2, 2 vezes 1/2 dá 1, portanto ficamos com 2x mais 1 elevado a menos 1/2.